Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, vamos aqui para mais um giro de notícias, vamos falar de Vasco. Vasco que hoje entra em campo pela Copa Sul-Americana, o Vasco vai enfrentar a equipe do Puerto Cabello em jogo muito importante porque ontem o Lanús, fora de casa, venceu o Melgar e coloca muita pressão no Vasco, né? Se o Vasco quiser disputar a primeira posição do grupo com o Lanús, que é quem se classifica direto, não precisa da repescagem, o Vasco tem que vencer hoje a fraca equipe do Puerto Cabello. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre Fernando Diniz também, mais perto de ser anunciado aí como treinador do Vasco. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, tem assunto de Brian Rodrigues, enfim, tem muita coisa. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e vamos começar falando de ontem, que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco, pela primeira vez, conquistou essa taça, né? A Copa do Brasil Sub-17, venceu o Bahia nos pênaltis por 5-3. No tempo normal, o jogo ficou 2-2, o Vasco chegou a abrir 2-0, mas o Bahia foi buscar um empate, né? O Vasco teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, então passou toda a segunda etapa com um jogador a menos. Depois o Bahia também teve um jogador expulso, mas enfim, o Bahia chegou ao empate 2-2, levou para os pênaltis e nas cobranças de penalidades o Vasco venceu por 5-3. O Breno Salles foi quem converteu o pênalti decisivo, né, a favor do Vasco, dando o título para o Gigante da Colina. Os gols durante a etapa normal foram marcados por Andrei de pênalti, que abriu o placar para o Vasco. No segundo tempo, o Christopher, com um gol relâmpago ali, fez 2-0 o Vasco. E Vitor Guilherme e Antony empataram para a equipe do Bahia. Mas nos pênaltis deu o Vasco. O Vasco é campeão pela primeira vez da Copa do Brasil Sub-17. Parabéns aí para a molecada. O Vasco na base vai muito bem, né? Sub-20, Sub-17, sempre consegue bons resultados. Então parabéns mais uma vez aí também para o projeto de base do Vasco, né, que é bem vitorioso aí nos últimos anos. Mas, enfim, falamos de base, vamos falar de futebol profissional agora, porque hoje o Vasco encara o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, jogo lá na Venezuela, e o Vasco hoje tem a obrigação de vencer, né, porque ontem, lá no Peru, lá no estádio do Melgar, o Lanús foi lá e venceu o Melgar por 1-0. O Lanús conseguiu a vitória por 1-0, um gol no finalzinho do jogo, né? O jogo ficou 0-0, tava a cara do 0-0, mas aí o Lanús lá no finalzinho conseguiu fazer 1-0. Com isso o Lanús foi para 8 pontos, né? 8 pontos em 4 jogos. O Vasco tem 5 pontos em 3 jogos. O Melgar fica com 4 pontos e o Puerto Cabello lá na lanterna, né? Então assim, pensando em primeira colocação, o resultado ontem foi bem ruim, porque o Lanús abre aí uma vantagem e o Vasco vai jogar contra o Lanús fora de casa, né, lá no estádio do Lanús. Então assim, e depois o Lanús pega o Puerto Cabello também em casa, né, na Argentina. Então a tendência é que o Lanús ganhe do Puerto Cabello e o jogo decisivo valendo a primeira colocação vai ser Vasco e Lanús lá no estádio do Lanús. O melhor resultado ontem seria um empate, pensando em primeiro lugar. Mas pensando em avançar, mesmo que seja em segundo, que aí vai para aquele playoff, né, contra quem vier da Libertadores de terceiro colocado, aí o Vasco ganhando hoje já praticamente garante a sua classificação, pelo menos em segundo, né? Porque o Vasco vai abrir 4 pontos do Melgar, faltando 2 rodadas apenas, e com o Vasco enfrentando o próprio Melgar em São Januário, bem provavelmente precisando só do empate para garantir a classificação. Então, o jogo de hoje é muito importante. O Vasco vencendo hoje, o Vasco dá um passo aí praticamente sacramentando que vai avançar de fase, seja em primeiro ou segundo, vai avançar de fase. Para isso tem que vencer hoje. Hoje o Vasco ainda será comandado pelo treinador Felipe, né, o interino, Felipe Maestro, e já temos aqui a provável escalação do Vasco. O Vasco deve vir com força máxima, né, contra a equipe do Puerto Cabello, deve vir com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton. Luiz Gustavo na vaga do Lucas Freitas, né, que sofreu uma lesão no jogo contra o Palmeiras, não se recuperou, então Luiz Gustavo joga. No meio, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho.
Na frente, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Essa deve ser a provável escalação do Vasco para enfrentar hoje o Puerto Cabello. Puerto Cabello que deve vir com Romero, Cassiani, Chimaga, Imbaye e Linares, Contreras, Isá e Hernández, Audu, Padrão e Paredes. E o técnico do Puerto Cabello é o Vasco Faísca, né? Um português chamado Vasco Faísca. Enfim, hoje, 7 horas da noite, o Vasco enfrenta a equipe do Puerto Cabello lá na Venezuela, valendo aí praticamente a classificação, né, para a próxima fase da Copa Sul-Americana e também para encostar ali no Lanús, né, em número de pontos. Se o Vasco vencer por 3 gols de diferença, o Vasco garante aí a liderança do grupo, né? Se fizer 3 gols de diferença no Puerto Cabello. Menos do que isso, 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, o Lanús continua em primeiro. Então seria importante o Vasco hoje fazer um 3-0 aí nesse Puerto Cabello, que aí o Vasco já iria para a Argentina na próxima terça-feira, jogando pelo empate contra o Lanús, né? E aí depois decidir a vaga aqui decidir a vaga não, né? Decidir a primeira colocação contra o Melgar em São Januário. Enfim, matemáticas, né? Bom, enquanto Felipe comanda a equipe na Venezuela, o Vasco segue negociando com Fernando Diniz e está muito próximo de oficializar o acerto, né, com o treinador, que deve receber 1 milhão por mês de salário. Fernando Diniz cedeu e o Vasco está próximo de acertar com o técnico. A informação do Diogo Dantas, do Globo.com. Nas conversas, o Vasco fez um esforço não só financeiro, mas também de convicção e trabalho de longo prazo. Com essa indicação, o técnico não se opõe a rever ali os seus valores ou projetar gatilhos com melhorias para depois dessa temporada, baseado ali em performance do time. A expectativa é que o acordo aconteça ali na base de 1 milhão de salário, próximo do que o treinador recebia no Cruzeiro e no Fluminense. Então tá bem perto aí do Fernando Diniz acertar e ser anunciado como treinador do Vasco. Impressionante como o Vasco demora em todas as negociações, né? Porque desde a demissão do Carille, todo mundo sabia que era o Fernando Diniz que o Vasco queria, era o Fernando Diniz que era o sonho do Pedrinho. Mesmo assim, uma demora danada para poder acertar com o Fernando Diniz, mas parece que agora vai, né? Parece que agora vai acertar. Enfim, para encerrar esse vídeo aqui, tem informação sobre Brian Rodrigues. De acordo com informações do jornal AS do México, o Vasco estaria interessado, né, em Brian Rodrigues. Isso aí também já não é segredo, o Vasco já vem tentando ele desde a janela anterior. E o Vasco está estudando ali fazer uma oferta no valor de 4 milhões de dólares pelo jogador. Mais ou menos o que o Vasco tentou oferecer ali na janela do meio do ano, mas na época o América acabou não aceitando, né, por conta que não teria tempo para repor. Enfim, isso é coisa para a próxima janela ainda, né, mas a imprensa mexicana já está falando de Brian Rodrigues no Vasco. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui. Hoje tem Vasco, né, vocês sabem, 7 horas, mas aqui no canal por volta das 5 a gente já está no pré-jogo aqui para essa partida. Tamo junto, deixa o like, até a próxima, fui!